Imagine acordar todos os dias sem saber se haverá comida suficiente na mesa. Imagine trabalhar a vida inteira, pagar impostos pesados e ainda assim não ter voz alguma sobre as decisões do seu país. Agora, imagine ver à distância uma elite vivendo em palácios luxuosos, realizando festas, banquetes e caçadas, enquanto o povo enfrenta fome, miséria e injustiça. Essa não é uma cena fictícia, era a França no século XVIII. Um país rico em cultura, arte e influência, mas profundamente desigual. Foi nesse cenário que nasceu uma revolta que não apenas derrubou um rei, mas derrubou para sempre a forma de como o mundo entende poder, cidadania e direitos. Hoje, nesse vídeo, vamos mergulhar profundamente na Revolução Francesa. Vamos entender suas causas, seus conflitos internos, suas contradições e principalmente seu legado. Prepare-se, porque essa não é apenas a história da França, é a história do momento em que o povo decidiu mudar o rumo da humanidade. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir o seu like, o seu comentário e a sua inscrição, porque isso é muito importante para o avanço do canal. Então deixa o seu like, se inscreve, porque é de graça e você vai receber conteúdos de história praticamente todos os meses. Para compreender a Revolução Francesa, é essencial entender como era a França antes de 1789. O país vivia sob o chamado Regime Antigo, um sistema marcado por desigualdade social, privilégios legais e concentração de poder. A sociedade era dividida em 3 estados. O primeiro estado, o clero, responsável pela vida religiosa, educação e influência moral, possuía terras e arrecadava o dízimo. Segundo estado, nobreza, proprietária de grandes extensões de terra, ocupava cargos militares e administrativos. E o terceiro estado representava os camponeses, trabalhadores urbanos e artesãos, comerciantes e a burguesia. O ponto central do conflito era a desigualdade fiscal. O terceiro estado, que representava cerca de 97% da população, arcava sozinho com os impostos do reino, ou seja, o terceiro estado pagava sozinho todos os impostos recebidos pelo primeiro e segundo estado. Nas cidades, o aumento do preço do pão provocava revoltas populares. No campo, os camponeses enfrentavam taxas feudais, más colheitas e fome constante. Somando a isso, a França enfrentava uma grande crise financeira, guerras caras, apoio à independência dos Estados Unidos e o luxo da corte de Versalhes levavam ao estado à falência. O rei Luís XVI governa o país à beira do colapso. O povo passa fome, a elite mantinha seus privilégios e a revolta estava sendo preparada. Enquanto a crise social e econômica se aprofundava, novas ideias ganhavam força da Europa. Essas ideias faziam parte do Iluminismo, um movimento intelectual que defendia o uso da razão, da ciência e do pensamento crítico. Os iluministas questionavam tradições, privilégios hereditários e o poder absoluto dos reis. Voltaire defendia a liberdade de expressão e criticava a intolerância religiosa. Montesquieu propunha a separação dos poderes como forma de evitar abusos. Jean-Jacques Rousseau defendia que o poder legítimo vem do povo por meio de um contrato social. Essas ideias circulavam em livros, jornais, panfletos e debates em cafés e salões. A burguesia foi um grupo que mais absorveu essas ideias. Ela possuía riqueza, mas não tinha poder político. Aos poucos, conceitos como a igualdade perante a lei, soberania popular e direitos naturais começaram a se espalhar também entre o povo. A França não precisava apenas de comida, precisava de uma transformação completa do sistema. Em 1789, a França havia chegado a um ponto crítico. O Estado estava praticamente falido. As despesas com guerras, o apoio à independência dos Estados Unidos e os gastos extravagantes da corte de Versalhes haviam esgotado os cofres públicos. Sem alternativas, o rei Luís XVI tomou a decisão que não acontecia havia mais de 170 anos. Convocou os Estados Gerais. Essa assembleia reunia representantes dos 3 estados para discutir soluções para a crise financeira.
mas desde o início o conflito ficou evidente. O sistema de votação era injusto, cada estado possuía apenas um voto. Isso significava que o clero e a nobreza, mesmo sendo minoria da população, podiam sempre vencer o terceiro estado. O terceiro estado exigia votação por número de representantes. O rei se recusou. A tensão crescia a cada dia. Sentindo-se traídos, os representantes do terceiro estado tomaram uma atitude histórica. Eles se retiraram da Assembleia e declararam-se Assembleia Nacional, afirmando representar o verdadeiro povo francês. Pouco depois, impedidos de se reunir no local oficial, realizaram o famoso juramento do jogo da pela. Nesse juramento, prometeram não se separar até que a França tivesse uma constituição. Esse ato simbolizava algo inédito. O poder começava a sair das mãos do rei. Enquanto isso, em Paris, a situação se tornava explosiva. O desemprego aumentava, o preço do pão atingia níveis insuportáveis, rumores de repressão real circulavam pela cidade. E em 14 de julho de 1789, o povo de Paris se levanta. A Bastilha, uma antiga fortaleza usada como prisão política, tornou-se o alvo da revolta. Mais do que o liberar prisioneiros, o objetivo era destruir um símbolo do poder absolutista, que era a Bastilha. A queda da Bastilha teve um efeito imediato. A revolução se espalhou por toda a França. Camponeses atacavam o castelo, documentos feudais foram destruídos e o medo se espalhou entre a nobreza. O antigo regime começava a ruir. A Revolução Francesa tinha acabado de começar. Com a Revolução avançando, a França passou por uma transformação profunda. As estruturas do antigo regime começaram a ser desmontadas. Privilégios feudais foram abolidos. Direitos baseados no nascimento perderam validade. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional aprova um dos documentos mais importantes da história moderna, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este documento afirmava princípios revolucionários. Todos os homens nascem livres e iguais em direitos. A lei deve ser a mesma para todos. A soberania reside na nação. A liberdade de pensamento e expressão é um direito fundamental. Essas ideias representavam uma ruptura total do passado. Pela primeira vez, o Estado reconhecia oficialmente direitos universais. O lema liberdade, igualdade e fraternidade se espalhou pela França. Ele aparecia em discursos, panfletos e nas ruas. No entanto, colocar essas ideias em prática era muito mais difícil do que proclamá-los. A França vivia em conflitos internos e tensos. Grupos revolucionários discordavam sobre o rumo da nação. Alguns defendiam uma monarquia constitucional e outros queriam uma república radical. Além disso, potências europeias observavam com desconfiança os acontecimentos franceses. Guerras externas se aproximavam. Dentro do país, crises econômicas continuavam. O povo exigia resultados imediatos. A revolução avançava, mas carregava contradições profundas. Os ideais de liberdade e de igualdade conviviam com o caos, a violência e a instabilidade. A revolução estava longe de ser pacífica. A partir de 1793, a Revolução Francesa entrava em uma fase mais radical, mais tensa e mais contraditória. A França estava cercada de inimigos. Monarquias europeias temiam que as ideias revolucionárias se espalhassem para os seus próprios territórios. E, ao mesmo tempo, dentro do país surgiam divisões profundas entre os próprios revolucionários. O clima era de constante ameaça. O rei Luís XVI foi acusado de traição por tentar negociar com potências estrangeiras. Seu julgamento representou um ponto sem retorno para a revolução. Em 1793, o rei é condenado à execução. A execução simboliza oficialmente o fim da monarquia e a ruptura definitiva com o antigo regime. Com a queda do rei, o poder se encontra nas mãos dos jacobinos.
o grupo mais radical da Revolução. À frente deles estava Maximilien Robespierre, uma figura complexa, movida por ideias de virtude, igualdade e defesa da Revolução. Robespierre acreditava que a Revolução só sobreviveria se fosse protegida dos seus inimigos internos e externos. É neste contexto que começa a ser chamado o período do terror. O governo revolucionário cria tribunais especiais para julgar suspeitos de traição. Esses julgamentos eram rápidos e muitas vezes baseados em denúncias ou em simples suspeitas. Qualquer pessoa poderia se tornar um inimigo da revolução. Antigos nobres, religiosos, opositores políticos e até revolucionários considerados moderados demais. O medo se espalhava pela sociedade. Amigos desconfiavam de amigos, vizinho denunciavam vizinho. A revolução, que nasceu com promessa de liberdade e igualdade, agora se sustentava através do controle e do medo. Robespierre defendia que o terror era um instrumento necessário para salvar a revolução. Para ele, a virtude precisava ser protegida a qualquer custo, mas na prática o país mergulhava em um ciclo de paranoia. Milhares de pessoas morreram durante esse período. A população vivia sob constante tensão. O ideal revolucionário começava a se desgastar. Com o tempo, o próprio Robespierre passava a ser visto como ameaça. Em 1794, ele é derrubado por seus antigos aliados. Com sua queda, o período do terror chega ao fim. A França estava exausta. A revolução havia sobrevivido, mas o preço pago foi alto. O medo dominava a França. Com a queda de Robespierre em 1794, a França se entrava em uma nova fase. O período do terror chegou ao fim e muitos franceses respiravam aliviados, mas o país estava longe de se encontrar em estabilidade. O poder passa a ser um novo governo conhecido como Diretório. Esse regime tenta equilibrar a revolução, afastando o excesso do terror, mas sem restaurar a monarquia. Na prática, o Diretório foi marcado por corrupção, crise econômica e instabilidade política. A população estava cansada. Após anos de revolução, guerras e violência, o povo desejava a ordem. É nesse cenário de desgaste que surge uma figura decisiva, Napoleão Bonaparte. Napoleão era um jovem general que ganhou prestígio ao obter vitórias militares importantes. Ele se tornou popular entre o exército e respeitado pela elite política. Em 1799, Napoleão realiza um golpe de estado conhecido como Golpe do 18 de Brumário. Com isso, ele assume o poder e encerra oficialmente o ciclo revolucionário. Embora Napoleão não governasse como um rei tradicional, o poder voltou a se concentrar em uma única figura. Para muitos historiadores, este momento marca o fim da Revolução Francesa. No entanto, mesmo com o fim político da Revolução, suas ideias permaneceram vivas. A Revolução Francesa destruiu os pilares do antigo regime. Ela aboliu privilégios hereditários, defendeu a igualdade perante a lei e introduziu a noção moderna de cidadania. Os princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão influenciaram na constituição de diversas partes do mundo. Movimentos liberais e democráticos foram inspirados pelos ideais franceses. A Revolução mostrou que o poder não precisa estar nas mãos de uma elite escolhida por nascimento. Ela provou que o povo pode questionar, resistir e transformar a realidade. Ao mesmo tempo, a Revolução Francesa deixou de ser um alerta histórico. Ela mostrou que grandes ideias, quando levadas ao extremo, podem gerar novos tipos de opressão. Liberdade, igualdade e fraternidade se tornaram símbolos universais, mas também lembram que toda transformação profunda exige responsabilidade. A Revolução Francesa não foi perfeita, foi contraditória, foi violenta, foi caótica, mas foi essencial. Ela mudou para sempre a maneira de como a humanidade entende poder, direitos e políticas.
Seu legado ainda está presente no mundo em que vivemos hoje. Sempre que falamos em democracia, cidadania ou direitos humanos, estamos de alguma forma ecoando a Revolução Francesa. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo agregado nesse vídeo. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, e se você assistiu até aqui, eu gostaria de pedir novamente o seu like e a sua inscrição, porque isso é muito importante para o avanço do canal, o crescimento do canal, para o vídeo chegar para bastante pessoas. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo apoio no último vídeo do Ayrton Senna. O vídeo pegou muitas visualizações, é o vídeo mais visualizado do canal. E se você quer saber um pouquinho mais sobre a Revolução Francesa, tem um vídeo do Napoleão Bonaparte, que é esse daqui que está no card, que é um vídeo muito legal, que você vai entender um pouco mais sobre a vida e quem foi Napoleão Bonaparte. Então assiste lá, é um vídeo muito legal, já deixa o like lá também. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, valeu e até o próximo vídeo. Fui!